Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, os projetos de lei hoje em debate são importantes e o PSD saúda as iniciativas do Bloco de Esquerda, do PCP e do PEV por assumirem estas intenções legislativas. O debate sobre serviços públicos ou de interesse público é, antes de mais, um debate ideológico. E, num mundo tão dinâmico e instantâneo, onde o discurso económico esmaga o imperativo social e o político, em que o urgente passa à frente do importante, é bom retomar o debate e, sejamos claros, o debate entre esquerda e direita, entre comunistas, entre sociais-democratas e liberais. Aproveitemos então para afirmar com a tal clareza as nossas saudáveis diferenças, permitindo a quem nos ouve confrontar opiniões e assumir preferências, pois é assim que se constrói a democracia. A nossa esquerda radical, que impregna de populismo franjas crescentes do PS, entende que serviço público tem que ser prestado por entidade pública, ou melhor ainda, só há bom serviço público se prestado por entidades públicas. Ponto final. O PSD, Partido Social Democrata, não diaboliza, antes valoriza a iniciativa privada, o critério do mérito, a recompensa do risco e a concorrência como fatores de melhoria constante do serviço prestado. Mas não somos ingênuos ou liberais. Acreditamos em órgãos de regulação fortes e independentes que garantam a concorrência e o respeito às regras, mas conjugada com outros valores, como seja a proteção dos direitos e interesses dos cidadãos. É neste contexto que há o nosso debate e uma só questão. O Serviço Postal Universal, historicamente prestado pelos CCT públicos até 2013 e agora privados, tem de ser prestado pelo Estado ou pode ser prestado pelo grupo privado CTT. Mas então, se é esta verdadeiramente a questão, os fundamentos e os argumentos das propostas relativas hoje em debate são hipócritas e são mentirosos. Para a esquerda radical, não está em causa a degradação do serviço público, não está em causa a falta de cumprimento do contrato de concessão que invoca como fachada. Mentira! Nem que vivêssemos no melhor dos mundos, para os proponentes estava tudo errado. Porquê? Porque privados não podem prestar serviços públicos. A questão é conceptual, é ideológica, não é factual, muito menos de mérito. Assim sendo, os fundamentos e pressupostos deste debate e deste combate são um embuste em que muitos, de boa fé e outros nem por isso, embarcam pensando estar a lutar a causa justa. Sejamos claros, o PSD entende e acredita que os serviços públicos, com exceção das matérias estritas de soberania, podem ou devem ser prestados por quem melhor demonstre capacidade e eficiência para os prestar. Dito isto, fica feita a fratura ideológica que nos separa quanto à questão de fundo e, coerentemente, vamos votar contra as propostas. Mas não vamos fugir ao tema CTT em concreto. Os CTT são titulares de contrato de serviço público postal desde 2000, outorgado por um governo socialista à época e inicialmente por um período de 30 anos. Em 2013, quando a alteração das bases de concessão de serviço público postal, o governo liderado pelo PSD antecipou tal data para 2020, ou seja, o final do próximo ano. Ora, o contrato de concessão de serviço postal está em vigor e o PSD exige que ele seja cumprido. Mais do que ao PCP ou ao Bloco, o PSD espera que o regulador ANACOM, rigor e bom senso, e principalmente que não sirva de correia de transmissão da agenda ideológica de partidos políticos radicais ou poço de vaidades. Inamovível não é sinónimo de irresponsável. É facto que os novos tempos da globalização, do e-commerce, da digitalização e da literacia online trazem novos desafios ao serviço postal. Nos últimos 20 anos, o correio endereçado perdeu 50% do seu volume e obrigou o CTT, enquanto empresa pública e depois como empresa privada, a otimizar custos, internalizar atividades e garantir postos de trabalho. Assistimos à passagem de estações de correio a postos de correio, aumento da frota e aumento dos pontos de acesso dos consumidores aos serviços postais. Mas sejamos honestos,
Os CTT já vinham a proceder nesse sentido há vários anos, mesmo antes da privatização. Os CTT públicos não andaram longe do que estão a fazer os CTT privados. Os números não mentem. Registramos o plano de transformação operacional em curso, registramos o esforço de proximidade a autarcas e populações na busca das melhores soluções para o serviço público universal. Mas com clareza, o PSD quer garantias do CTT e do regulador que o contrato, mesmo com estas alterações e mudanças no negócio e na democracia, está a ser cumprido. Em audição na Comissão de Economia, o regulador confessou que passou os indicadores de qualidade de serviço de 11 para 24, pois o indicador global de qualidade de serviço estava perto dos valores mínimos contratados e, oxalá, haja bom senso de conjugar as exigências de serviço público com o necessário equilíbrio contratual que ao regulador compete garantir. Mas o que Portugal tem hoje é uma empresa obrigada a cumprir um contrato, com um regulador atento e atuante, que garante que teremos, até ao último dia da concessão, serviço postal em todos os concelhos e em milhares de freguesias e com padrões de exigência acrescidos. E, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, vamos à suprema ironia. O que pode estar a salvar o Serviço Postal Universal é o facto de ser prestado por privados obrigados a um contrato de serviço público e que vão ter que cumprir. Alguém, neste hemiciclo lá fora, ignora os serviços públicos que encerraram com este governo? Desde quando o facto do serviço público ser prestado pelo Estado garantiu a sua efetiva prestação? No tempo da Troika, fomos obrigados a encerramentos, mas agora que viramos a página, nestes 3 anos de governo do PS, colonizado pela agenda do PC e do Bloco, não encerraram serviços públicos? O que seriam os CTT do Estado? Não encerraram as quadras de polícia? Não encerraram o Centro de Saúde, Ancião, Vila Nova de Gaia, Vila Franca de Xira, Ovar e a Caixa Geral de Depósitos, 100% pública, a quem se permitem medidas de gestão e racionalização que levam a encerrar 200 balcões até 2020. E pode. Porquê é que pode? Porque a Caixa é pública e para a Caixa não há contrato de concessão nem ANACOM. Mas neste caso a esquerda assobia para o lado. Afinal, nestes casos a culpa é uma solteira, com as responsabilidades batidas nesse monstro sem cabeça que é o Estado, onde ninguém nunca soube nada, ninguém viu nada e ninguém assumiu nada. Os serviços públicos prestados pelo Estado podem falhar, podem atrasar, até podem desaparecer, mas, mesmo nos constrangimentos conhecidos, uma coisa os autarcas e cidadãos vão tendo por certa: os CTT privados estão vinculados ao serviço público que contrataram. E, nos tempos que correm, e os tempos que correm são os tempos da tal esquerda, é melhor ter serviços públicos prestados por privados, contratados e presentes e fiscalizados, que serviços públicos ausentes ou desmantelados. Muito obrigado.